Pronto, boa tarde a todos. Aqui é a professora Luciana de Lima, coordenadora desse projeto. E eu tenho a honra de apresentar hoje o professor Robson, que vai ficar com vocês durante um mês, para poder vocês aprenderem um pouquinho mais sobre narrativas digitais. Então, hoje eu vou falar bem pouco, quem vai falar mais é o professor Robson, e ele já está aqui com a câmera ligada para que a gente possa aprender um pouco mais sobre narrativas. Eu acabo me incluindo nisso também, né, para que a gente forme aí uma parceria bem legal, tá bom? Então, com vocês, o professor Robson Loureiro. Muito obrigada pela sua presença hoje. Tranquilo. A pergunta de praxe, né, agora, nessa fase pandêmica, né, todo mundo está ouvindo bem ou está muito distante? Eu ouço bem. Então pronto, beleza. Nós estamos aqui ainda pertinho, né, mas está ótimo, então legal. Gente, a ideia que a Lu tinha tido e que nós conversamos foi sobre essa questão das narrativas, né, e a gente fazer umas primeiras aproximações em relação às narrativas, né, e a importância dessas narrativas. Eu não escolhi, tá certo, trabalhar questões assim, envolvendo essa coisa de semiótica, envolvendo questões mais teóricas, profundas a respeito da narrativa, né, mas tentar ver se a narrativa provoca, vamos dizer assim, essa atenção de vocês, se ela é algo que efetivamente vocês achem interessante, e a partir disso, então, a gente poder ir, de fato, caminhando para um aprofundamento, se for o caso, né? A ideia do curso, então, é fazer essa aproximação, que a gente colocou, inclusive, teoricamente, vocês estão vendo aí na tela de vocês, né, as narrativas, primeiras aproximações, tá certo? E, Lu, quanto tempo a gente tem mesmo? Vai até às 18 horas. Pronto, então nós estamos bem tranquilos, né? E a minha maneira de funcionar é a seguinte, quer dizer, e se Lu tu ajudar nessa administração, porque eu não estou enxergando o chat aqui, né? Eu acho que é possível eu enxergar, mas eu ficaria mais concentrado se houver alguma intervenção via chat, ou mesmo abrindo o microfone, não tem problema, tá certo? Faz o pedidinho, ou levanta a mão, a gente fica de olho aqui, e aí a gente pode tornar essa conversa de 50 e poucos minutos um pouco mais interessante, né? Se Deus quiser, mais interessante para vocês, inclusive, né? Que é o principal, pelo menos na nossa intenção. Gente, para começar a conversa, tá? Eu queria trazer vocês para uma realidade possível de ser construída, que é a realidade da narrativa, tá? Se a gente parar para pensar, desde os primórdios da humanidade, a narrativa é, de fato, aquilo que fez, não é, com que as histórias, vamos dizer assim, fossem contadas, as compreensões de mundo fossem contadas. A narrativa, são as diversas formas de narrativa que fazem com que a cultura, vamos dizer assim, ela se estabeleça, tá? Então, narrando as coisas, né? E a narrativa, ela não precisa ser uma coisa só contada, que nem eu estou narrando aqui agora, né? Ou só escrita. A narrativa pode se dar por uma imagem, pode se dar por uma roupa, pode se dar por um conjunto de sons, pode se dar por um som. Não tudo isso, vamos dizer assim, de alguma maneira nos ativa a nossa compreensão de mundo, nos ativa a nossa capacidade, vamos dizer assim, de ver as coisas, de perceber o mundo à nossa volta, e nós pensamos, vamos dizer assim, nossos pensamentos, eles são formados a partir de narrativas internas nossas, né? Para quem curte a parte essa da cognição, né, da psicologia cognitiva, vai encontrar isso, né, de uma forma assim, bastante clara em Vygotsky, né? Então, essas narrativas interiores que a gente faz, né? Eu olho aqui pela janela e crio na minha cabeça uma narrativa, né, para entender o engarrafamento que está acontecendo ali na frente, para entender a forma como eu estou vendo o prédio, eu estou olhando para
a câmera aqui agora, e isso tudo vai me fazendo criar narrativas na minha cabeça, né? Que elas vão se estabelecendo, vão se construindo. Então a narrativa ela está presente em tudo. E politicamente, tá certo? Politicamente, então, a gente precisa compreender que a narrativa é um fator absurdamente importante, tá? Lembra que muitas vezes a gente ouve falar, pelo menos no meio que eu convivo, né, eu ouço falar sobre as questões a história, né, a história dos conquistadores, a história do colonizado. Agora existe uma paresia, vamos dizer assim, emergente, não é? E a gente consegue perceber as histórias das minorias, né? As histórias de quem foi efetivamente oprimido ou passou por experiências. Então esses discursos, não, essas narrativas, elas nos ajudaram ou distorceram a forma como a gente compreendeu a história, né? A gente só chega até nós, né, esses documentos escritos, né, esses registros escritos, eles são formas narrativas, tá? Então, não estou querendo dizer que só a narrativa faz tudo, não é isso que eu estou dizendo, eu só estou querendo dizer que as narrativas, elas são um caminho, elas são um espaço por onde as coisas acontecem. Então, tudo tem a ver com as narrativas, né? A gente até, algumas pessoas falam assim no direito, né? A gente diz assim, né? Não tem efetivamente um fato, né? O fato por si só, ele não é muita coisa. Para que esse fato seja alguma coisa, o fato, né? Que é uma coisa tão importante para a nossa contemporaneidade, para a nossa ciência hoje, ele só é alguma coisa, ele só constrói uma substância na medida em que ele tem uma narrativa aplicada sobre ele, né? E a gente pode aplicar narrativas variadas e olhando o mesmo fato. Então eu espero que com essa introdução, né, vocês compreendam assim a importância, né, da narrativa, né? E a importância da gente ter, não é, o meu querido diário, né? É bem legal, né? Você ter um diário, uma escrita, um lugar onde você registra, não é, as coisas que estão acontecendo com você. Isso é um fator assim bem importante. Mas vamos caminhar então. Feita essa introdução, a gente vai para um outro ponto. Deixa eu só avançar aqui. Bom, aí é lógico que existem inúmeros autores, né, e pensadores que trabalham a ideia de narrativa e você vai fazer as suas escolhas, tá? Isso é bastante comum no meio acadêmico, em qualquer um dos 4 grandes campos do meio acadêmico, né? Você vai fazer escolhas, né, o tempo inteiro, né? Você vai fazer, se você for da área da ciência, vai fazer as suas escolhas dos pensadores que você quer seguir. Se você for da área da filosofia, né, uma outra grande área acadêmica, vai fazer a escolha dos seus filósofos de estudo. Se você for da área da arte, você vai fazer as suas escolhas. Se você for da 4ª grande área acadêmica, que é a teologia, você vai fazer os seus estudos e vai escolher os teólogos que você pretende efetivamente abraçar para construir, vamos dizer assim, para auxiliar a construir as suas narrativas, as suas compreensões sobre as coisas. No caso aqui, eu estou propondo para vocês olharem para o Roland Barthes, né, que é uma figura assim, bastante interessante do meu ponto de vista, porque tem um momento na história das narrativas em que o Roland Barthes coloca e fala sobre, ou escreve, né, na época, sobre a morte do autor, né? E isso é uma compreensão que traz agregado um significado para a questão da narrativa que é muito legal do meu ponto de vista, que é assim, na medida em que eu estou narrando algo aqui para vocês agora, eu consigo, dentro das minhas estruturas, entender, não é, o que eu estou querendo dizer, tá? Mas eu não tenho como garantir que vocês estejam entendendo aquilo que eu estou querendo dizer da forma como eu compreendo, ou com os níveis e as relações que eu estabeleço, porque nós somos seres diferentes.
E o Roland Barthes, ele surge com essa provocação, né, e por esse motivo ele passa a fazer parte de uma das figuras que eu gosto de estudar, quando estudo essa parte de narrativas, porque o autor morre, né, na medida em que o autor fala, na medida em que o autor publica, na medida em que o autor mostra, não é, ele morre, né, ele deixa aquilo que ele produziu, vamos dizer assim, deixa de ser, né, algo que dependa só dele, né? Vão existir inúmeras multiplicações, inúmeros quase clones, mas é impossível que qualquer um de nós aqui reproduza a forma de compreender do Roland Barthes, né? A gente até pode, normalmente depois que ele já desencarnou, dizer assim, Barthes quis dizer isso, né? Mas não é assim de fato, né? A gente não tem como garantir que aquilo que nós estamos compreendendo ou que uma determinada maioria está compreendendo seja de fato aquilo que o autor quis dizer, né? Então nós só pressupomos, porque o autor morreu, uma vez que ele escreveu, ele jogou uma mensagem para um outro contexto, ele jogou uma provocação, ele jogou uns sinais, né, ele jogou símbolos que vão ser colocados em um outro contexto e que vão, obviamente, reagir com aquilo que cada um de nós tem de percepção da realidade da nossa história, tá? Então, a narrativa, né, o Barthes também coloca, e esse o slide que vocês, aliás, a imagem que vocês estão vendo aí, slide revela a idade, né, muito terrível, mas enfim, revela, aliás, Barthes coloca, né, que a narrativa ela está presente, então, em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades, e os registros que se tem, tá certo, é que a narrativa começa com a própria história da humanidade, até porque antes de haver qualquer elemento narrativo, se é que houve, nós não sabíamos nem que a história havia começado, né? Ou seja, as coisas só começaram a serem compreendidas quando começaram as narrativas. Então se pode afirmar que a narrativa está lá no iniciozinho, né, lá no começo das histórias, né, daquilo que a gente passa a compreender como humanidade, só chega para nós com a narrativa. Eu não vou oferecer para vocês um chimarrão, mas eu vou tomando aqui um enquanto a gente vai conversando. Lembra que vocês podem me interagir a hora que vocês quiserem, tá certo? Pois pronto, chimarrão oferecido, né? É o sem vergonha, né? Se vocês quiserem um pedaço de chocolate, eu também tenho aqui e tal, né? Tá comendo pipoca, só para fazer inveja. Tá bom, já vi, viu? Aí nós saímos de uma figura que é mais universal, eu não diria mais planetária, né? Que é o Roland Barthes, né? Diversas pessoas conhecem. Passamos para o Mota, né? Luiz Gonzaga Mota, também uma figura interessante, mas mais regionalizado, né, aqui para os pensadores brasileiros. Isso não é um menosprezo, tá? É só para dizer que, numa visão macro dos grandes pensadores reconhecidos mundialmente, a gente também tem reflexões que são mais regionais e que elas têm uma equalização, elas ressoam, elas aparecem, vamos dizer assim, também no nível mais localizado, né, que é um termo que eu aprendi faz uns anos com o pessoal da geografia. Enfim, Mota propõe essa aproximação das narrativas midiáticas a parâmetros, né, a determinadas formas, vamos dizer assim, com que essas narrativas eram executadas, né, e ele vai perceber, né, vai mostrar, não é, que essas narrativas que já o Barthes vinha falando que acontecia desde o início da humanidade, percebe-se nos escritos do Aristóteles, né, do que tem de registro, do que ele deixou escrito, uma certa estrutura, né, como as coisas são contadas, né, e essa estrutura, ela é bem simples, né, mas é difícil de você colocar a arte dentro dessa simplicidade, mas é possível, né, que é início, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão.
Quer dizer, se nós, teoricamente, né, conseguíssemos, em tudo que nós fôssemos colocar, como até aqui agora, né, o que eu estou falando para vocês, tá? Se eu consigo mostrar um início, um desenvolvimento e uma conclusão, se eu consigo mostrar isso nessa narrativa, eu estou conseguindo, vamos dizer assim, fazer esse ciclo, né, que potencializaria a compreensão daquilo que eu estou falando. Então, eu vou tentar fazer esse ciclo agora, né, recuando aqui um pouquinho. Né? Comecei dizendo para vocês que a narrativa era alguma coisa muito importante, foi a minha parte de início. Aí procurei desenvolver essa ideia, dizendo para vocês, e tentando mostrar para vocês e provocar que as coisas, para serem passadas de um para outro, né, de uma para outra, elas são, efetivamente, elas precisam ser narradas, de alguma forma elas precisam ser contadas, tá? E cheguei a uma conclusão nessa parte, dizendo para vocês que, então, se vocês admitem isso que eu estou falando, vocês estão entendendo que as narrativas, elas são algo que está forte na vida da gente desde sempre, né? Desde o início. Eu fui para uma segunda parte, chamei o Barthes, né? Barthes atendeu espiritualmente, e a gente mostrou aqui a ideia dele sobre a morte do autor, né? Não é exatamente o slide, mas o slide fala dessa presença narrativa em todos os tempos, né? E aí eu criei um outro segmento, uma outra bolha narrativa também, com início, desenvolvimento e conclusão, mostrando para vocês que quando alguém narra alguma coisa, como eu estou narrando para vocês, eu sei que eu estou morrendo no momento seguinte, e que aí, a partir de que vocês têm essa compreensão, vocês estão aplicando isso a todas as estruturas que vocês têm, sejam as estruturas racionais, objetivas, emocionais, substantivas, coletivas, astrológicas, né? Então, vocês têm toda mostrei esse desenvolvimento e concluí dizendo que efetivamente isso é a história da humanidade, né? Sem a narrativa não tem história a humanidade, porque ninguém narrou nada, então você não saberia teoricamente nada do que está acontecendo, assim como eu não estou narrando agora como é que está a minha posição de pés aqui embaixo da mesa, então elas não vão fazer parte da nossa história da sala de aula hoje, tá certo? Da nossa história de conversa, de aula, né? Aí, procurei trazer o Mota, né, que é mais regional, fiz a introdução de novo, né, disse assim, olha, tem os grandes pensadores que pensam aí, que são mais reconhecidos internacionalmente, depois nós temos aqui os mais próximos de nós, né, o pessoal daqui do Brasil, que também estuda isso, e esse cara, entre inúmeros outros, né, traz essa chamada do Aristóteles, que foi isso que eu estou tentando mostrar agora aqui para vocês, de que as coisas elas ficam mais compreensíveis na medida em que elas têm uma introdução, desenvolvimento e conclusão, e que essas esferas, introdução, desenvolvimento e conclusão, elas têm tamanhos variados, tá? Você pode fazer introdução, desenvolvimento e conclusão numa frase, ou num parágrafo, ou num conjunto pequeno de frases, ou pode fazer isso para contar a história do planeta, tá? Então, a forma como você vai trabalhar essa amplitude de cada um desses três elementos, introdução, desenvolvimento e conclusão, vai estar muito vinculada com a viagem de vocês, né? Eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu me torno profundamente prolixo. Então, há uma tendência, né, a isso. Vocês já devem ter conhecido pessoas de narrativas, né, em que a pessoa vai começar a contar uma história e faz uma introdução gigantesca, né, o desenvolvimento curtíssimo e a conclusão, então, mais ainda, né. Às vezes, a gente vê isso, por exemplo, nos TCCs, né, nos trabalhos de conclusão de curso, dissertações ou teses, né, o fulano faz uma introdução enorme, um desenvolvimento enorme, né, e a gente briga muito porque a gente estava doido para ver as considerações finais, né, as conclusões. Nós usamos mais considerações finais, né, e aí ali está muito curto, né, super enxuto, né, e aí eu digo, puxa vida, né, era onde eu queria ver mesmo vocês, era na conclusão, né, o que vocês perceberam, né, quais são as considerações finais depois de todo esse estudo que vocês fizeram.
Então, eu estou mostrando para vocês que essa lógica que o Aristóteles percebeu e que hoje ela fica bem óbvia para nós, né? Não precisaria ter sido Aristóteles para perceber isso, mas, efetivamente, em termos de registro, né, em termos de estudo, ele foi um cara que sacou essa ideia. Até agora, vocês estão, assim, mais ou menos me entendendo? Alguém está acordado aí? Deixa eu ver, tem um acordado, Daniela acordada, Gleice acordada, Alexandre acordado, Daniela acordado, Aninha não está acordada, Tatiane, a Aninha está acordada sim. Ok, então só quem está no soninho aqui é a Lu. Mas a Lu eu vou bater aqui na porta do quarto, eu bato aqui no quarto e ela me ouve, tá? Porque vocês sabem, nós somos casados, ela está aqui na parede do lado. Ora, Então eu vou bater ali, tá, gente? Espera aí. Acordou? Mas faz tempo, você que está por fora, viu? Deixa estar, eu estou compartilhando com eles aqui na nossa narrativa destrambelhada, né? O dorminhoco da casa sou eu, né? Velho e, sim, estou convidado ainda, né? Estou agora terminando o isolamento Covid, né? Acabou sendo positivo, então estou isolado. Mas é um isolado meio fuleiragem, tá certo? Estou lá isolado, sofrendo muito com o meu Xbox ligado, terrível, as séries, essa coisa toda. Estou melhorando. Então, vamos lá. Continuando, tá? A cronologia da narrativa tradicional segue, então, esse percurso, tá? E essa é a forma narrativa que a gente tem considerado hoje, né? A mais tradicional. E ela tem essa marca, né? Hoje a gente está assim, mais teórico, os outros conversas nossas vocês vão praticar mais, tá certo? É só um introito inicial, né? Então, nós temos a apresentação, a introdução daquele tema que a gente quer falar, seja ele qual for, né? Um namoro, uma conversa, tem um momento da introdução. Aí a ideia de namoro foi boa, porque o passo seguinte que o Aristóteles percebe no desenvolvimento, ele acrescenta um tempero apimentado ali que ele chama de complicação ou peripécia, né? Que é quando existem algumas contraposições, existem discussões, existem alguns elementos, né? E que vão mexer efetivamente na estabilidade, né? Do processo daquilo que acontece, né? E aqui o Aristóteles está já trabalhando, eu vou aproveitar que ele não vai poder reclamar, né, vou dizer que ele está trabalhando já na ideia de você contar a história, né? Contar a história para alguém, né? Então, quando eles faziam aqueles teatros lá, eles seguiam esse baile, fazia a apresentação, entrava um narrador, né, no teatro, falava sobre o que estava acontecendo, isso, aquele outro. Tem um livro do Foucault, o governo de si dos outros, se não estiver enganado, que ele usa 200 páginas do livro contando uma peça, né, sobre o Ion e uma peça grega, né, para chegar nessa ideia do governo de si dos outros, e isso fica muito evidente, né, quer dizer, tem toda uma apresentação, toda uma introdução na história toda. Aí depois vem a fase das complicações e peripécias, né, que são essas desestabilizações e reestabilizações na história. E, por fim, a gente chega no que seria o que a gente chamou na imagem anterior, né, a conclusão, né, o clímax, né, o desfecho, o desenlace, né? E, em geral, esse desfecho, esse desenlace nos deixa prontos para uma outra situação de equilíbrio, não é? Que aconteceu, obviamente, depois do conflito inicial, mas um cuidado, tá? Que isso é muito forte, né? Principalmente nas tragédias, né? E nos contos assim mais abertos, quando a gente fala de uma nova situação de equilíbrio, a gente não está querendo falar em uma situação uma situação feliz e contente, não necessariamente, tá? Você pode dizer que uma determinada situação ficou em equilíbrio, não é? Mas isso pode ter acontecido terrivelmente depois da explosão de Chernobyl, tá certo? Quer dizer, hoje
existe, Romeu é um exemplo, né? A situação chega a um ponto de equilíbrio, né? Mas é um ponto de equilíbrio que não quer dizer que todo mundo esteja feliz com a história toda, não é isso. É apenas um momento apenas não, é um momento onde as coisas parece que elas ganham um padrão reconhecido. Então, essa é a pegada, vamos dizer assim, aristotélica, né, que é a primeira que a gente está tendo contato e que nós vamos exercitar um pouco sobre ela mais para frente, né? Bom, entretanto, gente, para qualquer coisa que vocês forem fazer, ou para a maioria das coisas que vocês forem fazer nessa vida, tá certo? Nós vamos ter um cara, não é um sujeito, não sim, eles acabam se matando, né? Não, fato, né? Mas a questão toda é assim, né? O que eu quero contar para vocês é que tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Vão existir dois elementos, e dos dois elementos, um deles eu quero trazer hoje para vocês, onde toda essa coisa da apresentação, das peripécias, dos conflitos e finalmente da introdução vão chegar, né? Eles estão posicionados, essa coisa toda acontece em algum lugar, tá? Então isso é uma coisa que eu quero colocar para vocês, até vocês sabem que eu tenho uma pegada bem legal que eu gosto, né, que é a filosofia da tecnologia, a filosofia política, a tecnodocência, e então essa primeira palavra que é que eu não estou mostrando aqui no slide, mas que vocês vão lembrar, porque a gente vai falar dela N vezes, né, ela é a palavra chamada contexto. Né? Tudo isso acontece dentro de um contexto sempre, tá? As coisas elas têm um contexto, elas acontecem dentro de um contexto e elas acontecem dentro de uma linha de tempo, tá? Então o tempo vai ser para a narrativa aristotélica uma das principais chaves de organização da narrativa. A primeira sistematização. Então, ela vai aparecer como sendo uma sistematização cronológica, né, da forma de contar uma história. Quer dizer, ela tem uma linha de tempo, e a gente brinca hoje muito com essa linha de tempo, tá? Existem inúmeras, vocês veem séries, vocês vão ver, assim, muita brincadeira com linha de tempo, né? A série está avançando, daqui a pouco salta para um outro tempo, ou então vai para um tempo paralelo, que é a visão de uma outra pessoa, as coisas acontecem juntas. Eu me lembro quando se leu o Game of Thrones, né, aquela técnica dele o nome dos capítulos eram as pessoas, né, então você tinha coisas que estavam acontecendo mais ou menos juntas, mas em lugares separados e percepções diferentes, então mexe com essa coisa do tempo na nossa cabeça, mas existem momentos em que essas coisas se unem para mostrar, olha, aqui nós temos um nó temporal onde as coisas se uniram e daí ali elas avançaram um tempo juntas, depois separaram de novo, e assim a gente fica brincando com essa coisa do tempo. O tempo ele vai funcionar muitas vezes como se fossem assim vários barbantes, né, que são linhas da história, né? E chega num ponto que você dá um nozinho assim para juntar os barbantes como se fosse fazer uma trança, né? Então ali naquele nó de tempo você juntou as coisas, depois espalha de novo, ou então as coisas vão para os outros lados, né? Eu não sei se isso está ficando claro, mas a ideia é vocês entenderem que o fator tempo é chave nessa organização narrativa aristotélica e o fator contexto, tá? O fator contexto é crucial. Mas aí já não estou mais atribuindo a Aristóteles, tá? Não tem essa observação, mas se você for olhar todas as peças, né, todos os espaços, todos começam com uma contextualização do locus, né, do lugar onde as coisas estão acontecendo, e isso é muito significativo, isso é extremamente importante, é uma coisa de importância capital. Né? Uma coisa é eu chegar para vocês e dizer assim,
São meia-noite, eu estou sem sono, resolvi caminhar lá fora, e passando pelas esquinas, percebia o ar da noite, quente, abafado, poucos carros, mas conseguia ouvir ainda alguns ruídos na cidade. Isso é uma coisa. A outra coisa é eu chegar para vocês e dizer a mesma conversa inicial, de que eu, à meia-noite, saí para caminhar, né, e aí começar a acrescentar elementos do tipo, sei que o bairro onde moro, a violência é crescente. Sei que é um bairro onde existem muitas sombras. Sei que as árvores impedem a minha visão para a frente. Sei que o máximo que consigo enxergar são 50 metros. Quer dizer, eu estou mexendo no contexto, e na medida em que eu estou mexendo nesse contexto, não é, eu estou acrescentando novas informações para vocês. Estou morrendo por conta do Barthes, né? E vocês estão imaginando uma história. Quando eu estava vendo Harry Potter, né, eu fiquei numa viagem, porque primeiro eu li, né? Menina, eu fiquei numa viagem louca para entender o que eram aqueles tais de dementadores, né? Que eram uns bichos lá que sugavam a felicidade das pessoas, né? Eu achei, puxa vida, eu acho que eu conheci uns desses na minha vida já. Né? Até uma ruda minha tinha morrido uma vez por conta desse negócio. Mas enfim, aí eu fiquei, na minha cabeça, eu queria ver o tal dos dementadores, né? E só fui imaginar, conseguir concretizar a imagem dos dementadores quando eu vi o filme, né? O que foi uma limitação minha, tá? Eu podia ter imaginado algo bem legal para ser esse dementador, né? Um bicho papão, assim. Mas quando eu vi filmado a ideia do cara de dementador, eu me identifiquei profundamente com ela e disse assim, pronto, né? Agora dementador na minha cabeça é aquele troço, né? Aquele saco de batata escuro, sujo, voando lá e pegando a felicidade dos outros, né? Algo assim, tipo nosso corpo governamental atual, assim, né? Então, o contexto é crucial, tá certo? Para que a gente consiga entender onde as coisas acontecem, né? Então, agradeço ao designer do PowerPoint. Obviamente eu não saberia fazer isso nem em 10 anos de tentativa, mas introdução, situação inicial, desenvolvimento, vocês podem temperar com elementos de complicação, elementos que são interessantes quando a gente for brincar de fazer algumas narrativas, conclusão e uma situação final ou considerações finais, né? Eu usei conclusão para manter fiel ao que o Mota sugere em relação a Aristóteles. Agora, gente, até aqui eu estou falando de algo e estou contando alguns contextos, mas eu queria dizer para vocês que isso, né, tudo isso que nós estamos falando, eu poderia chegar para vocês e dizer assim, olha, vamos usar isso, vamos tentar usar isso na formação nossa como docentes ou tecnodocentes, e vamos usar isso para apresentar um conteúdo para as pessoas. Quando vocês forem apresentar um conteúdo sobre biologia, sobre física, sobre matemática, sobre o que for, né, vamos tentar usar essa possibilidade narrativa, né? Então, a ideia aqui além de provocar vocês para histórias que vocês venham a contar, vocês entenderem que esse processo que acontece numa instituição de ensino, né, ele pode, efetivamente, lançar mão de técnicas narrativas para que o conteúdo seja desenvolvido. Então, o que acontecia lá no século XVIII, né? Iluminismo campeando, né? Precisava sair daquela visão religiosa. Essa conversa eu fico repetindo ela, eu acho que é coisa da idade, mas enfim, era preciso sair da visão religiosa para a visão científica, pessoas precisariam fazer isso, aí criaram a profissão de docente, de professor, e aí precisava ter esses caras, porque vocês sabem, né, ninguém ia pegar, por exemplo, Descartes, Francis Bacon, essa turma toda, para dar aula nas escolas de lá para qualquer doido, né? Esse pessoal só atendia a nata.
Então tinha que ter alguma figura para dar essas aulas, né? Que antes eram os padres nos seminários, ou os noviços mais evoluídos e tal. Aí tiveram que criar essa profissão para poder fazer toda uma população europeia pular, vamos dizer assim, ou saltar, né, de uma visão mais religiosa para uma visão mais pautada na ciência, tá? Ainda com forte influência de religião. Enfim, quando as aulas eram feitas, né, que a gente falava, e para quem estudou alguma coisa de licenciatura já deve ter ouvido falar nisso, o pessoal que ensinava estava pouco se lixando para quem estava ouvindo. Então não tinha essa preocupação assim de uma introdução, um desenvolvimento com elementos de história na hora em que eu estou ensinando o meu conteúdo de latim, para depois chegar num clímax disso, né? As pessoas irem entender, né, a poesia e tal, e aí depois chegar numa conclusão para passar para um outro tema. Não, as coisas eram simplesmente era conteúdo derramado, tá certo? A gente pode pegar coisas assim, século XVII, século XVIII, né, organizações assim educacionais, instituições educacionais na época, né, como essa Farias Brito, Cristo, esse negócio todo ali de saque, devia já ter desde aquela época, quer dizer, fica esse derrame de conteúdo, né, absurdo, né, sim, aluno total, né, quer dizer, o negócio é iluminar, né, a gente até brinca, porque eu e a Lu, a gente tem um podcast chamado Coruja Não Usa Lanterna, né, e o nome do podcast é por isso, né, a gente fica com muito receio das lanternas do iluminismo, porque elas podem ofuscar, né? Então a coruja não precisa de lanterna, né? Vê no escuro. Então a gente quer ser mais coruja do que ser mais lanterna. Então professor, particularmente gosto muito quando apagou. Não consegui ler rápido o suficiente, sinto muito. Mas depois a Lu me fala. Posso falar Então, agora, ó. pode, o Professor, que é? particularmente gosto muito quando uma história precisa sair de seu tempo presente e voltar no tempo para trazer mais elementos, como no Morro dos Ventos Uivantes. O Aglailton falou. Genial, genial. É um negócio super genial, entendeu? Pô, eu também curto, entendeu? Esse tipo de história, assim, eu acho muito legal. Né? Você passeia, né, por uma série de relações, de contextos e tal. A provocação que eu estou fazendo agora é que a gente pensar, quando for fazer uma aula de tecnodocência, pensar na forma narrativa que eu vou usar, não só na estratégia de conteúdo, na didática, na metodologia, ou então no acordo didático, mas entender que você vai estar contando histórias para as pessoas, né? E mais, né? É preciso que a gente aprenda, que a gente reaprenda a fazer o efeito fogueira, tá? O efeito fogueira de acampamento, ele é crucial para isso, como eu sei que todos vocês sabem o que eu não vou explicar. Então, não se esqueçam do efeito fogueira, tá bom? Como assim não, Gleison? Não, não o quê? Não acredito, vocês não sabem do efeito fogueira. Efeito fogueira. Fogueira. Branca, tu acha que o pessoal não sabe o que é o efeito fogueira? Se eles estão dizendo que não sabe, é porque não sabe, né, velho? Não, talvez eles estejam fazendo pegadinha. Lembra que eu tô meio Não, com paranoico com a certeza Covid. não. Explica. Tá, mas eu tô brincando. Eu acho que vocês não sabem o efeito fogueira, gente, que a gente precisa fazer com os nossos alunos, como eu tenho que fazer com vocês agora. É assim, ó, imagina aquela fogueira maravilhosa de acampamento, temperatura gauchesca leve, tipo assim, 3, 4 graus, noite escura, tá certo? Você lá com seu chimarrão, o pessoal que tá afim de um chazinho, outros de algo assim um pouco mais alcoólico e tal. Enfim, em volta da fogueira você começa a contar aquela história assim, gente, minha mãe tem uma história que eu vou lhe contar, viu? Ela me conta, ela morava no interior de Montenegro, e é uma cidade lá do Rio Grande do Sul, e deixa estar que naquela região era uma espécie de vale, assim, e tinham montanhas, né, mato alto, né, dos dois lados, tipo meio uma coisa meio Serra do Mar, assim, e ela morava com as irmãs, né, eram 4 ou 5 irmãs, e menina, não diziam que lá tinha lobisomem?
Entenderam o efeito fogueira? E ela conta, entende, que uma vez ela já estava se preparando para ir dormir, e como a casa tinha essas tábuas de fresta, não é? Ela jura de pé junto que viu um cachorro rondando o galinheiro perto da casa, e que a coisa que se conseguia ver no cachorro era o vulto e o tal dos olhos vermelhos do bicho, que fazia pouco barulho, fazia um barulho assim, ó, né? Então, quer dizer, efeito fogueira. Quando vocês estiverem contando e narrando alguma coisa para alguém, entende? Procurar entender, tornar aquela história interessante. A outra coisa, eu poderia chegar para vocês e fazer, por exemplo, uma aula aqui sobre o Simondon, dizendo assim, olha, Simondon era um engenheiro mecânico que resolveu estudar filosofia da tecnologia, e o cara começou a achar que as máquinas eram capazes de se individuar. Então, isso, a cereja do bolo. Tá? Nós vivemos esquecendo de colocar a cereja do bolo quando a gente vai mostrar um conteúdo para os nossos alunos e alunas. E aí não tem quem aguente, né? Imagina, sem cereja no bolo é sacanagem, tá certo? É, sei lá, é lasanha com pouco queijo, é pizza com pouco molho, sei lá, entende? É churrasco mal feito, sem sal. Não dá. Então, esse tempero, tá certo? Esse tempero quem dá é a narrativa, né? E é dessa narrativa que a gente está falando. Aí eu peguei alguns exemplos, né? Um exemplo mais intelectual que eu vou passar rápido, Charles Dickens, é intelectual para mim, tá certo? Eu não sei se é intelectual para vocês. Talvez tenha um apreciador de Dickens, né, que é genial, e aí tudo bem. Mas o primeiro ato, Charles está casado, antes havia sido inocentado de uma acusação por traição, volta para sua própria pátria natal, que é a França, e é capturado por revolucionários. Quer dizer, pum, introdução, né? Tá ali. Estamos vendo ali o início dessa história, né? Situação inicial. Sequência, né? Darnay, que é condenado à morte, né? Porque aí a coisa se complicou, tá certo? Vamos para as peripécias, aliás, um pouco mais do que peripécia, né? O fulano foi condenado à morte. Sua família e seus amigos tentam imaginar algum plano para salvá-lo. Há confrontos físicos entre Sidney Carton, um sósia, que se passa por ele no dia da condenação, e esta mesma estrutura narrativa foi utilizada num filme chamado Hair. Não é aquele Hair Spray, não, da meninada que dança, não. É um que dança, mas é um Hair antigo, que eu acho que é de Coppola e que conta a história, uma parte de uma história, um fragmento de história do movimento hippie. Tá certo? Então, olha, alguém entra no papel do Darnay, Danois, ou sei lá como quer chamar, e o Carton assume como sósia e pam, né? Não preciso dizer para vocês que acaba sendo executado, tá certo? Mas, desfecho, lá vamos nós voltando para Aristóteles, conclusão, clímax, situação final, Charles volta para os braços de sua amada. 3 momentos, mostrou como é que a coisa estava, a situação em que aconteceu, o momento ali dos conflitos, dos clímax e das peripécias, pam, terceiro momento, Charles de novo nos braços de sua amada. Como é? Paul Vivier do Sidney. O problema, gente, vocês não têm ideia, sou mega lento para ler, então sinto muito. Próximo, sim. Próximo é uma obra, tá certo? Que eu acho fantástica. Principalmente para quem gosta de RPG como eu, né? Crepúsculo, né? Alguém viu Crepúsculo? Ou leu? É muita coragem, mas vamos lá. Bella Swan se muda para Forks, que é uma cidade que fica lá no raio que o parta, eu acho que é a fronteira com o Canadá, tá certo? Indo morar com seu pai, conhece um rapaz estranho, né? O Edward Cullen, estranho, rico, bonito, charmosíssimo, tá certo? Que na verdade é um vampiro, tem esse pequeno problema. Andando com ele, acaba sendo perseguida por um vampiro forasteiro que é James, ok? Então, olha aí, ó. Gleison, vamos lá.
Eu só quero pegar esse início, tá? Introdução, mostrando para vocês que quando o cara foi montar o argumento, provavelmente ele fez isso. Olha, vai ter uma figura que vai ir para uma cidadezinha assim, assim, vai conhecer um cara assim, assim, assado, cara chiquérrimo, né? Todo mundo ia querer namorar a figura, e o cara é um vampiro. Pequeno problema. Ok. Aí nós temos um conflito, porque tem um outro forasteiro que está querendo matar a Bella, né? Aí pronto. A Bella procura fugir, sendo protegida pelos irmãos de Edward, a coisa se complica, dá todo aquele fuzuco lá na história, né? Enquanto eles e sua família tentam perseguir os demais do bando. Ela é atraída para uma armadilha e ocorre um confronto. Claro que tem mais elementos, né? Lembra que tem o pessoal que é da turma do lobisomem e tal, esse detalhe. Mas eu só estou querendo pegar aqui para vocês, essa pegada que eu fiz aqui, foi só para mostrar que há uma introdução, há uma complicação, finalização. Sã e salva, Bella começa a namorar Edward e as coisas ficam felizes para sempre até o próximo episódio, os próximos milhões ganhos. Vocês estão entendendo a estrutura do Aristóteles na parada toda? Óbvia, clara, curta, direta. E claro que os recheios colocados por Dickens na história, os recheios colocados pela Stephanie Meyer, né? Isso é o que vai dar, vamos dizer assim, essa força, né? Essa força extra, vamos dizer assim, na história que vocês vão estar contando. Um exercício que eu acho que seria muito legal, mas nós vamos fazer ele mais adiante, nos nossos encontros subsequentes, é a gente fazer isso com o conteúdo nosso. Entende? Contar uma história do nosso conteúdo. Né? E tentar tornar essa história contada uma história interessante. Espera aí que está ficando escuro, né? Deixa eu melhorar aqui a luz para dar... Olha, está dando até um efeito meio filme de terror. Massa. Enfim, vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, tá certo? Que quando nós trabalhamos um conteúdo com as pessoas, tá certo? Essa estrutura aristotélica narrativa, pois é bem crepúsculo, não é? Então essa estrutura aristotélica, ela nos ajuda muito a criar uma forma narrativa, um caminho narrativo, que é um caminho narrativo que tende a ser mais palatável para as pessoas. Quando a gente quebra durante uma narrativa, uma estrutura mínima, as coisas ficam meio que soltas, elas ficam meio destrambelhadas e aí a coisa não funciona bem, tá certo? Bom, aí nós estamos falando do foco narrativo, tá certo? Para vocês, eu vou falar de tá certo, eu acho que está virando mania, mas o foco narrativo, ele tem são as duas palavras difíceis de hoje, tá certo? O homodiegético e o heterodiegético, né? Homodiegético, você vai contar a história que você vai contar a partir da visão do personagem, né? Aquilo que vai ser contado é aquela figura que está lendo, que está vendo, né? Que está vivendo, tá certo? O momento do foco heterodiegético, você, então, paira sobre os personagens e a história vai ter coisas que não são vistas por aquele personagem, mas elas são vistas por uma entidade e elas podem ser narradas por isso. E, obviamente, essa coisa não é para ser assim absolutamente engessada, tá? Você pode brincar e ficar pulando de um foco homodiegético para um foco heterodiegético sem problema nenhum. Né? Então, vocês podem brincar com isso. É só para vocês saberem que, né, se vocês estão narrando algo na visão da minha mãe, lá dentro da casa, vendo o vulto com o olho vermelho, babando, né, e fazendo um barulho, e chega à conclusão de que é um lobisomem, ela está vendo tudo pelas frestas, ela está vendo tudo pelo escuro, a casa não tinha eletricidade, era lampião, era tudo isso, né? Quer dizer, eu estou num foco homodiegético, tá certo? Outra coisa é eu ser uma entidade e relatar, vamos dizer isso, como se estivesse dizendo assim, não, minha mãe estava lá dentro daquela sala e eu conseguia perceber, eu via só os olhos dela lá pelas tábuas e tal, mas havia um vulto aqui à esquerda. Quer dizer, eu não estou nos olhos da pessoa, né? Então,
brincar com essas duas caminhadas é algo assim místico, ok? É isso que eu tinha para tentar colocar para vocês, para ficar dentro dos 50 minutos e abrir para vocês para a gente tirar algumas curiosidades. Eu sei que eu não estou entendendo isso agora como um final, estou entendendo isso como uma pausa, tá certo? Uma pausa até nós continuarmos no próximo, né? Então, o que nós tivemos hoje, tá? E onde é que eu tô, o que eu estou mostrando para vocês agora com isso que eu fiz aqui, ó. Opa, passei demais. Eu estou no meio do desenvolvimento e parei. E aí, quando eu parei, eu mostrei para vocês a sensação da gente não ter efetivamente uma conclusão aqui agora. Deixei a expectativa. Isso mesmo. Quando a gente fazia roteiro de gibi, né, eu gostava de trabalhar, eu fazia roteiro de gibi, história em quadrinhos, né? Há uns 15, 20 anos atrás. A gente brincava, a gente chamava isso de splash page, né? Quer dizer, você fazia uma página onde havia um monstro de um lado da montanha, um cara aqui subindo do outro lado. Esse cara daqui não via o monstro, mas você que estava vendo o gibi sabia que o monstro estava indo pelo outro lado, então eles iriam se encontrar. Splash page, né? Vontade de virar a página para ver o que acontece em seguida. A ideia foi a gente brincar aqui com o splash page, né? Como é que a gente terminou o splash page? Aliás, antes do splash page, a gente disse o quê? Que venho contando uma história, a história não é da Bela, a história tem que ter essa introdução, tem que ter o meio, tem que ter essas considerações finais. Quando você estiver contando toda essa narrativa pode estar focada, limitada ao olhar daquela pessoa que está contando, ou uma entidade que está aqui pairando e está vendo tudo que está acontecendo aqui embaixo e está praticamente relatando para nós, tá certo? Esse é o nosso ponto hoje, até aqui, que eu tinha pensado da gente caminhar, para que no próximo a gente já comece efetivamente a brincar, né? Aí eu vou pedir para vocês, para que para o próximo a gente tenha na mão, assim, uma folha ou duas de papel, caneta, essas coisas todas, para nós poder brincar, escrevendo mesmo, tá? No melhor estilo. Não vai precisar de caneta de pena e tinta molhada, né? Shakespeariana, mas a gente vai escrever algumas coisas. E eu também quero aproveitar esses 2 ou 3 minutinhos agora, só para colocar para vocês que a gente tem uma atividade, né, que está proposta lá no Classroom, tá certo? Para vocês fazerem. Tá? Essa atividade, elas são atividades que, na minha imaginação, seriam atividades prazerosas, né? Então, a gente tem que, vamos ver se vai colar, né, essa coisa da atividade prazerosa. Lá está escrito o que eu estou pedindo para vocês fazerem para o próximo encontro. E aí, um dia antes, eu olho para ver aqui como é que foram as conversas de vocês lá, tá certo? É um exercício. Obviamente, por se tratar de um lance de narrativa, eu tinha que fazer uma escolha, né, e a forma narrativa principal que nós vamos usar agora vai ser a forma narrativa na escrita, mas com a chance, de repente, da gente trocar, falar e brincar mais com essa escrita, né? Não precisa ser só a leitura, tá? A gente pode brincar mais com isso. Ok, gente? Branca, eu me esqueci de falar alguma coisa? Não, só para dizer que a atividade ela vai ser desenvolvida no Google Forms, né? Ah, é verdade. E ela já está disponível lá no Classroom, é só você entrar e responder, tá certo? Não precisa enviar um Isso. arquivo, é só entrar no formulário e responder que a atividade fica feita. E lembrar que tem um botãozinho no Classroom que precisa ser clicado, o botão de concluído. Então, quando você terminar de fazer a atividade, clique em concluído, que o sistema vai entender que vocês já fizeram a atividade, ok? Se não dá Oi. um tchutchu, né? Assim, é como se a pessoa não tivesse feito, Fica como pendente lá no sistema. Entendi.
E a pessoa fez, mas a própria pessoa tem que dizer que fez, então o sistema não é tão inteligente assim. Uhum. Olá. Olivia. Oi. Pois, eu acho que aconteceu isso comigo só agora que eu entendi. Que eu preenchi o formulário, envio, que eu já estou acostumada a usar esse formulário, eu disse, o que está acontecendo que não está dando certo, que eu não estou na lista que fiz. Então, é só que a atividade foi concluída. É isso? Isso, é só clicar no botãozinho lá de concluído que está tudo certo. E fica do lado direito, que não é no formulário. Não é no formulário. O formulário você envia, obviamente, porque esse aí é o que vai garantir de fato. Mas lá no sistema tem um botãozinho chamado concluído. Aí você clica lá. Eu até mandei uma mensagem explicando. Pois é, acabei de verificar que eu não tinha feito esse concluído, mas eu preenchi 2 vezes o formulário e enviei. Bichinha, nem precisava. Da próxima vez, agora que você vai fazer, você preenche uma vez, envia e vai lá e coloca concluído, que fica tudo certo. Tá bom, obrigada. Obrigada pelas explicações também, professor Robson, muito bom. Imagina, Anjo. Trocando figura. Muito. Trocando figura. Algumas pessoas já fizeram, o Gleison disse que já fez, a Baunilha Rosa também disse que já fez. Menino, mas o pessoal tá ligeiro bala, viu? Então, olha aí, tem um elogio para mim. Muito obrigada, Aninha. Qual foi, menina? Tu nem fala o elogio. Amo fazer os cursos da professora Luciana. Olha só, muito obrigada, viu? A gente faz com tanto amor, tá? Acho que é por isso que o amor fica no ar, né? E a aula também é muito bacana, eu amei também. Nossa, é muito bom. O Robson faz de um jeito que a gente nem percebe o tempo passar, né? É muito gostoso. Mas que bom, então, que a gente adora brincar, né? Assim, nós estamos. Tem aquela história, né? Depois mostrar para o pessoal, a gente está fez todo um trabalho que vai ser mais para o finalzinho, separando toda a jornada do escritor e criando uma forma para escrever os trabalhos, uma proposta, né? Baseada na jornada do escritor, eu acho que vai ser bem legal. Olha aí, não percamos o próximo encontro, grandes segredos cósmicos serão revelados. Como é que chama isso? É que o Claudinei vive fazendo com a gente, dando spoiler, né? O Spoiler Man. Spoiler Man. Spoiler Man, A Alexandra, nossa querida aluna de sempre, né? A Alexandra está em todas, muito legal. Ai, meu Deus, Alexandra, essa Meu amor, querer ver a Lu tomando chimarrão, eu também quero, viu? Nesses últimos 15, 16 anos aí, né, Branco? Eu nunca tomei assim, né? Eu acho muito amargo. Gente, a próxima aula proposta é que as aulas do professor Robson aconteçam às 14 horas. Essa semana, né, foi diferente porque estão fazendo uma reforma aqui no prédio e arrancando todos os ladrilhos do prédio. E aí eles resolveram fazer a nossa altura do nosso apartamento hoje, né, às 11 horas da manhã e continuaram a tarde inteira. Eu falei assim, como é que a gente grava uma aula desse jeito? Sem condições. Aí a gente esperou eles terminarem e marcamos às 17 horas por causa disso, mas o horário oficial é 14 horas, tá bom? Então, a próxima terça, às 14 horas. E vamos junto, né? Tá bom, agradeço, viu? Dani, a nossa fiel escudeira de sempre, né? Um amor de pessoa, um amor de bolsista. Tá aqui como aluna. Maravilhoso, Dani. Tamo junto, viu, gente? Até a próxima semana. Mas durante a semana a gente pode ir conversando. Se tiverem ideias, coloquem lá que o Robson vai estar respondendo, Professor? tá bom? Posso Oi, Tatiana. tirar uma dúvida? Boa noite a todos. Boa noite. Esse assunto que está sendo abordado, ele também pode ser considerado com aquela técnica que é a storytelling, acho que é assim a pronúncia, que é justamente uma contação de história, né? Isso. A gente pode considerar também. Pode. E hoje em dia é uma técnica que vem sido muito discutida para tentar ser trabalhada em sala de aula, né? Com a perspectiva de chamar a atenção dos alunos. Exatamente. Storytelling, Tati, é uma das formas narrativas que está, inclusive, bombando. Né? E ela nasce, é interessante, viu? Ela nasce com um RPG lá nos anos 70, 74.
É uma narrativa, ela tem uns temperos muito legais, diferentes. A gente vai brincar de storytelling também um pouquinho, que é assim, eu estou narrando histórias aqui para vocês, mas vocês podem assumir, de repente, o papel de narrador e fazer intrusões, inclusões na história, entendeu? E as coisas vão se tramando. É muito interessante, muito legal, adoro. É muito bacana. Ok, obrigada. Legal, gente. Então, boa noite para vocês, boa semana. A gente vai se comunicando pelo Classroom, tá certo? E na próxima terça, nosso horário marcado é às 14 horas, tá legal? Tudo de bom para vocês. Beijo, beijo. Beijo Até para todo mais, mundo. obrigada. Tchau.